Muitas vezes a gente não concorda com as decisões tomadas pelos governantes, pelos tomadores de decisão, e aí a gente corre para os grupos de WhatsApp para reclamar, e aí vira uma grande discussão com familiares, com amigos. Às vezes as pessoas até ficam sem se falar por conta de opiniões diferentes, mas por mais fervorosas que sejam essas discussões, elas não vão chegar a lugar nenhum, porque nós estamos reclamando no lugar errado. Consulta pública é uma forma efetiva e prevista em lei da gente contar para o governo a nossa opinião sobre determinado tema antes que alguma decisão seja tomada. Então hoje eu vim falar um pouquinho mais sobre essa consulta pública, o que são as consultas públicas. Nós vivemos em uma democracia e isso quer dizer que todos nós podemos participar da construção de políticas públicas, da gestão do nosso país. O governo disponibiliza uma série de ferramentas, de canais para nos escutar, para que nós possamos dar a nossa opinião antes de que alguma decisão importante seja tomada. Quando a população participa desses processos de decisão do governo, isso é chamado de participação popular ou participação social e é extremamente importante para a gente garantir a democracia. Muitas pessoas preferem não dar a sua opinião, acham que é besteira, que não vai levar a lugar nenhum, que o governo não vai nem sequer ouvir ou ler o que a gente tem a dizer, mas isso não é verdade. O governo realmente escuta a opinião da sociedade, realmente lê ou leva em consideração tudo isso que é dito pela sociedade, pela população brasileira, antes de tomar alguma decisão importante. E uma dessas ferramentas de contato direto com o governo é a consulta pública, que nada mais é do que um formulário online que a gente preenche e dá a nossa opinião sobre algum tema que o governo está analisando. E para você ter uma ideia da importância de se participar de uma consulta pública e o quanto isso impacta diretamente nas nossas vidas, o governo abriu recentemente uma consulta pública sobre vacinação contra a Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos. Então, ele perguntou diversas coisas para a sociedade, como, por exemplo, se nós achávamos que deveria ser obrigatório a apresentação da carteirinha de vacinação para que as crianças pudessem entrar na escola ou em algum estabelecimento fechado. Outra pergunta que foi feita é se nós achávamos que todas as crianças de 5 a 11 anos deviam receber a vacina, deviam ter esse direito, ou se devia ser analisado caso a caso, o pediatra faria essa análise e, se fosse o caso, o pediatra faria uma prescrição para aí sim essa criança poder tomar a vacina contra a Covid. Entendeu o que eu falei do grupo do WhatsApp? Não adianta nada a gente sair correndo e falar sim, eu concordo, as crianças devem ser vacinadas ou não devem ser vacinadas. A gente vai estar falando ali nós para nós mesmos e aquilo não vai levar a lugar nenhum. Então, a gente precisa que o governo nos escute e para isso a gente tem que dar a nossa opinião nos canais corretos. Existem consultas públicas para diversos assuntos, saúde, economia, educação. E eu vou mostrar aqui na prática para ilustrar para vocês o que é uma consulta pública de uma maneira bem simples e bem fácil. Eu vou usar como exemplo um formulário da Conitec, que é a comissão que avalia se medicamentos, exames, procedimentos devem ou não ser oferecidos pelo SUS para a população brasileira. Olha, então aqui eu escolhi qualquer consulta pública da Conitec só para mostrar o que é uma consulta pública. Para quem quiser saber como eu cheguei até aqui, a gente tem um outro vídeo, que é um vídeo tutorial da plataforma Participa Mais Brasil, que tem uma série de consultas públicas disponibilizadas pelo governo. Mas então aqui é uma consulta pública da Conitec, que está avaliando a inclusão de anticorpos monoclonais associados à quimioterapia no tratamento de primeira linha do câncer coloretal metastático. Então, é uma consulta pública que foi aberta no dia 28 de abril de 2022, ela se encerra no dia 17 de maio de 2022, então esse é o tempo que a população tem para se manifestar. A Conitec foi desfavorável à incorporação deste tratamento no SUS, ou seja, a Conitec acha que o SUS não deve disponibilizar esse medicamento, e aí aqui a Conitec explica nesses dois relatórios o porquê. Se você é um médico ou quer opiniões mais científicas, você pode ler o relatório técnico. Se você quer um relatório com uma linguagem mais simples, aí você lê o relatório para a sociedade.
E aí aqui para registrar a sua opinião, você primeiro precisa dizer se você é paciente, familiar, interessado no tema, se você é uma empresa, coloca dados sobre você, então seu sexo, cor, etnia, como você ficou sabendo dessa consulta pública. E aí aqui você realmente dá a sua opinião sobre o tema que está sendo avaliado. Então, qual a sua opinião sobre a incorporação do medicamento, produto ou procedimento em avaliação? No caso, é um medicamento, né? Então, eu acho que deve ser incorporado no SUS, não acho que deve ser incorporado no SUS ou não tenho opinião formada. E aí você escolhe aqui e explica o porquê. Claro que as contribuições que tiverem qualidade vão ser muito mais bem recebidas, vão ter muito mais peso do que aquelas que tiverem só quantidade, né? Então, se eu colocar, olha, eu acho que deve ser incorporado no SUS porque não sei, né? Ou não tiver realmente argumentos que embasem essa minha opinião, ela vai ser levada a menos, vai ter menos peso do que aquela de um paciente, de um familiar ou de alguém que realmente conhece esse medicamento que está sendo avaliado. Não precisam ser dados científicos, mas dados do tipo, olha, eu conheço uma pessoa que realmente tomou o tratamento dessa forma e teve uma grande melhora da sua doença, né? Então, assim, algum argumento que realmente mostre que você sabe do que você está falando. Aí você coloca se você já teve alguma experiência com esse medicamento, né? Se sim, como paciente, como cuidador ou responsável, como profissional da saúde, ou se não. Quais foram os resultados positivos que você percebeu nesse tratamento, os resultados negativos, se você já teve experiência com algum outro medicamento para essa mesma doença, quais. E essas perguntas, elas não são obrigatórias, né? Você pode responder só aquelas que você quiser. Se você tiver algum documento para inserir, para anexar e embasar essa sua opinião, isso que você está colocando, você pode anexar alguma coisa aqui também. E assim, é super simples, né? Então, eles te perguntam aqui algumas coisas, você responde, tem que estar logado no portal para poder enviar a sua contribuição. E é isso. Isso é uma consulta pública. Viu? É extremamente fácil participar de uma consulta pública. E é muito importante. A gente só vai conseguir construir um país mais justo e que, de fato, atenda às necessidades da população, às nossas necessidades, se a gente participar desse processo. A Colabore com o Futuro tem a missão de conscientizar a população, de educar a população sobre a participação social e quais são essas formas de participar das decisões do governo na área da saúde. Então, siga as nossas redes sociais, acompanhe o nosso site para saber quais são as consultas públicas da área da saúde que estão abertas nesse momento, para que você possa participar.